A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer uma palavra para o seu entendimento e quero iniciar com uma pergunta. Você crê em Deus? Você crê na palavra de Deus? E aí vamos lá. Primeiro vamos ver em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que vai nos dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu te pergunto de novo: você acredita na palavra de Deus? Então vamos lá. No versículo 14 de ainda 1 João, vamos ver que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem habitou entre nós? O Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. Então percebemos que Jesus era o Verbo porque Ele é a expressão do poder e da ação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Verbo é a palavra de Deus que criou o mundo. Jesus estava na criação do mundo. A própria palavra. A Bíblia diz que tudo que foi criado por meio de Jesus. E aí, para o seu entendimento, né, buscando um pouco mais a profundo, nós vamos ver que no grego a palavra verbo é logos, que significa palavra, né? E aí, por sua palavra, Deus criou o mundo e tudo que existe. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, seu poder, é o seu poder e a sua autoridade, né? Para que vocês entendam, a palavra de Deus é o seu poder e a sua autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. O Verbo é Deus agindo no mundo. É a palavra de Deus agindo no meio de nós. Agora vamos ver em João 5, versículo 24, que diz assim: Jesus fala o seguinte, né? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra profunda, irmãos. Jesus disse assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aí onde eu quero chegar? Deus tem falado comigo profundo em relação a isso, né? Que muitos dizem que crê em Deus, mas não crê na própria palavra de Deus. E aí há um confronto em relação a isso. Como pode eu crer em Deus e não crer na própria palavra? A própria palavra que é o Cristo Jesus, que se fez carne no meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vemos que muitas pessoas elas estão querendo pegar versículos isolados e encaixar na sua vida. E aí ela não crê na palavra de Deus, só crê naquele versículo que se adequa à vida dela. E aí o que eu quero trazer? É necessário que nós nos aprofundamos na palavra de Deus para que nós nos adequamos à vontade de Deus e não a palavra de Deus nos adequar a nós. Louvado seja o nome do Senhor, né? E aí é necessário nós crermos na palavra do Senhor. E eu declaro sobre a sua vida, sobre a minha vida, que possamos ter o entendimento da palavra do Senhor, ter confiança, ter fé. É necessário ter fé, sobretudo ter fé e ter um entendimento da palavra do Senhor, porque muitas das vezes, né, como diz a palavra do Senhor, o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí nós perecemos muitas vezes por falta do conhecimento da palavra do Senhor. E aí eu deixo como exemplo, né, muitas das vezes quando nós compramos um carro, né, algo assim parecido, que tem um manual, às vezes a gente deixa de usar algum recurso daquele carro porque nós não lemos o manual. E aí assim é na nossa vida com Deus. O manual que eu quero trazer para você espiritualmente é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? É a própria palavra de Deus.
E aí, às vezes perecemos por isso, por falta de conhecer profundo, de ler o manual, para que possamos tirar proveito de algumas coisas que às vezes a gente perece porque a gente não conhece. E se a gente conhecermos, a gente não perece, louvado seja o nome do Senhor. E aí que eu declaro sobre a sua vida, sobre a minha vida, que nós possamos cada dia mais ter o entendimento da palavra do Senhor, né? E que você possa ficar com essa palavra no nome de Jesus.